Quando fornecemos calor a um determinado corpo, a tendência dele é aumentar a temperatura. Nem sempre, né? Porque numa transição de fase ele fica sempre a mesma temperatura. Você vai fornecendo calor, ele insiste em manter a sua temperatura até encerrar o processo de transição de fase. Mas é assim, né? Eu forneço calor, o corpo aumenta a temperatura. Ao aumentar a temperatura, acontece dos materiais se dilatarem, né? E a gente fala de 3 coeficientes de dilatação térmica, né? Linear, né? Superficial e volumétrica, né? O Cláudio vai nos brindar aqui com experiências envolvendo dilatação volumétrica, né? O anel de Gravesand que você trouxe, né? E também dilatação linear. O que significa isso? Aumenta a temperatura, o objeto aumenta de tamanho, né? Então, vamos lá, Cláudio. Vamos lá. Vamos discutir isso. Isso. Então, aqui, para dilatação linear, a gente trouxe aqui uma haste de alumínio, né, que ela pode se encaixar aqui nessa base. Essa base aqui ela tem um anel de teflon para que haja um isolamento térmico, né, para que não haja passagem de calor relevante, né, entre o alumínio e o latão. Então, nós vamos fixar isso aqui. Então, aqui. E aqui uma outra suporte, né, para exatamente não deixar ela cair. Mas ela pode se deslocar para cima Exatamente, e para baixo. ele é folgado, né? Ele é folgado, ele pode se né, deslocar para cima e para baixo. Né? Ótimo. E aqui é uma fibra de vidro para exatamente evitar também muita troca de calor, né? É um isolante térmico, né? Tá? E aqui em cima nós vamos instalar um relógio comparador, né? Um relógio comparador é um instrumento para medir pequenas distâncias, né? Pequenas variações de comprimento, né? É bem sensível, bem sensível, né? Bem Cada divisão dessa equivale a 1/100º de milímetro, né? Então, quer dizer, é possível medir pequenas variações de comprimento. Então, a gente vai instalar aqui, né, o relógio comparador, né, e a gente pode verificar, pode medir quanto que essa haste ela aumenta ou diminui o seu comprimento. Né? Para isso, a gente vai aumentar a temperatura usando um maçarico, né? Quer dizer, nós vamos esquentar aqui a haste. Então, vamos ligar aqui. O maçarico. E conforme a gente vai esquentando aqui a haste, né? Já está se variando, refletindo, né? aqui no tamanho da haste, com certeza. Ela está aumentando de tamanho, dá para perceber. Aumentando, continua aumentando. O alumínio tem um coeficiente de dilatação linear relativamente grande. Relativamente grande, isso, ótimo. Exatamente. Por isso que ele foi escolhido, né? Para o efeito se tornar mais visível, realmente bastante visível, né? Sensível. Mas todos os materiais tendem a dilatar conforme o aumento da temperatura. Isso são forças atômicas. Então, se você não levar em conta esse efeito da dilatação linear, por exemplo, num trilho de trem, né, o trilho de trem vai dilatar em dias muito quentes e resfriando ele vai contrair. Então, você pode destruir, né, toda uma linha de trem. Se você não levar em conta a variação da temperatura e levar em conta então, a intervalos regulares você precisa colocar um espaço ali, um vão ali. Exatamente. Muito bom, muito bom. Bom, e aqui a gente pode verificar também o efeito da dilatação térmica né, através de um bimetal. Né? O bimetal, na verdade, você tem 2 metais juntos, né, e
isso daqui é o bimetal, né? Esse arco aqui, né? Essa argola aqui. Então nós temos dois metais diferentes e como são metais diferentes, eles têm dilatação térmica diferente. Coeficiente de dilatação diferente. Exatamente. Né? Então se eu aquecer o conjunto, vai haver um metal que vai dilatar mais do que o outro. Então nós vamos ver esse efeito aqui através da curvatura aqui dessa argola, né? Então vamos ligar aqui o fogo. Né? Então conforme eu aqueço, a gente pode observar que... Olha que interessante. Mas é fantástico. A sensibilidade aqui é muito grande. Muito grande. Olha só. Então agora vamos de novo. Que interessante, Cláudio. Muito interessante. Espera um pouquinho, só que aqui ele estava preso. Vamos aqui prender, né? Ele estava um pouco preso. Então vamos... Assim, olha, né? Só, impressionante. Aí conforme eu resfrio... Impressionante, Cláudio. Olha só. Ele volta, né? Interessante, muito interessante. Agora, fantástico, fantástico. Então isso mostra também a emenda desses metais está mais ou menos onde? Em que ponto? São dois metais juntos. Né? Juntos, eles fazem, né? Tá. E de um lado ele dilata mais que o outro, então ele começa a dobrar. Sim. Então, muito essa bom. Que é muito a bom. ideia do par bimetálico. Né? Isso é usado em contatos, né? Relé, de pisca-pisca, né? Então existe esse contato que você pode aquecer o bimetal através de uma corrente elétrica, ao aquecer ele desliga o contato, por exemplo. Né? Então você pode fazer um bimetal, ferro de passar roupa, por exemplo. Né? Tem muito interessante. contato. Com aplicações, né? Claro. Aplicações, sim.